Professor fala. Olá, tudo bem? Bem, eu sou Ricardo Carvalho, sou professor de História do Colégio Vitória Régia e eu queria dar algumas dicas a você que vai fazer a prova do Enem. Primeiro, lembrar que a prova do Enem não é uma prova normal, comum. Ela não é uma prova de meramente conteúdo, que você chega lá e pergunta o que foi isso, o que foi aquilo, que data aconteceu, de jeito nenhum. O Enem trabalha com habilidades e competências, quer saber a sua capacidade de interpretação do fenômeno histórico. E ao longo da história da humanidade ele vai fazendo isso em diferentes contextos, diferentes condições, ao longo da história do mundo e da história do Brasil. Em termos de história geral, é importante que você lembre que a gente sempre vai ter uma questãozinha que vai mexer um pouco com história antiga. Grécia, Roma, raramente alguma coisa de antiguidade oriental, mas normalmente Grécia e Roma, chamada antiguidade clássica ou antiguidade greco-romana. Entrando na Idade Média, aí cresce um pouco o corpo, né, da quantidade de questões. Normalmente alguma coisa relacionada à formação do mundo feudal, a ampliação do cristianismo, da própria crise do Império Romano, gerando esse novo mundo que a gente chama de mundo medieval. Aí vem a transição do mundo medieval, renascimento urbano, comercial, entrando na chamada Idade Moderna. Isso aí é uma delícia. Eu particularmente adoro essa fase da história da humanidade. Renascimento cultural, é bom você dar uma olhadinha em suas características, seus principais artistas, as grandes realizações. Reforma protestante, a grande cisão, a quebra da unidade do cristianismo com o surgimento das igrejas chamadas protestantes, a contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica, e vem expansão marítimo-comercial, formação dos estados nacionais, são todos assuntos que aparecem muito na prova. É nesse contexto que a gente tem o Brasil colônia. Foi na última avaliação do Enem, um dos assuntos que mais tem caído na prova. De história do Brasil cai pra caramba. Brasil colônia, economia colonial, sociedade colonial, o mundo da mineração, a pecuária brasileira durante o período colonial, formação do território, invasões estrangeiras, sempre estão no contexto. E é na mudança dessa transição do Brasil colônia para o Brasil, chamado Império, Brasil Imperial, que vem também na Europa as transformações que levam à formação do mundo contemporâneo. O pensamento iluminista, as grandes revoluções burguesas, a Revolução Americana nos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Ela abre um novo mundo, mundo contemporâneo, cujo carro-chefe é a Revolução Industrial. Esse é o assunto da prova do Enem. Tem caído muito, muito mesmo. Estude a Revolução Industrial, vá por mim, você vai ter muitas questões lá. Normalmente 3, 4, 5, às vezes até 6 questões relacionadas à Revolução Industrial. O que a gente tem de Revolução Industrial? Conceitos, que é a indústria, os tipos de indústria, como ela surgiu, as fases de evolução do artesanato, passando para a manufatura, para a maquinofatura, o surgimento da estrutura industrial. É bom a gente lembrar também as razões do pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial? Que características fomentaram isso? E, claro, as 3 revoluções. São as que mais caem. A primeira, a Revolução Industrial e suas características. A segunda, a Revolução Industrial, Fordismo, Taylorismo, a linha de montagem dinâmica. E a terceira, a Revolução Industrial, com o toyotismo, as grandes mudanças, o surgimento da informática, da robótica, a mecatrônica, tudo muito importante. Enquanto isso, no Brasil, nós vivíamos o chamado período imperial. É bom lembrar as fases, o primeiro reinado, logo após o processo de independência, resultado da crise do sistema colonial português, período regencial e o segundo reinado, importantíssimo segundo reinado, período em que o Brasil aboliu a escravidão, em que nós demos início ao nosso processo de industrialização, período importante também porque foi a chegada dos primeiros imigrantes para o Brasil e, claro, o século XIX ele se conclui com a proclamação da República e o início de uma longa fase, a fase atual da história do Brasil, Brasil republicano. Sempre lembre das características de cada período. República Velha, o coronelismo, período Vargas, o advento do pensamento trabalhista no Brasil, a força de Getúlio, o Estado Novo, experiência ditatorial de caráter fascista que o Brasil viveu, um longo período que a gente chama de redemocratização ou democracia populista, que culmina em 1964 com o golpe, tema atualíssimo. E aí o longo período também da ditadura militar, os 21 anos até chegar à fase atual do Brasil. A história contemporânea do mundo, voltando para a história geral, ela, claro, tem como marca, a partir da Segunda Revolução Industrial, o fenômeno do imperialismo, o fenômeno da Primeira Guerra Mundial,
É bom você estudar com cuidado Revolução Russa. A Revolução Russa é consequência da Primeira Guerra. A Rússia estabelece um regime bolchevista, socialista, em pleno contexto da Primeira Guerra Mundial em 1917. Entre as consequências da Primeira Guerra, a crise de 29, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão do nazifascismo e a hecatombe, a maior hecatombe que o mundo viveu, 50 milhões de mortos. O pós-guerra é a Guerra Fria. Conflito leste-oeste, Estados Unidos, União Soviética, que culmina com o fim da União Soviética e a chamada era da globalização. Eu vou te dar uma dica quente. Estude os conflitos do mundo atual. Conflito árabe-israelense, fundamentalismo islâmico, os choques nacionalistas, as disputas por fronteira, e saiba que a gente sempre estará aqui à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Boa prova, grande Enem para você! Vitória Régia, um lugar para ser você. Matrículas abertas.